Olá, boa noite. Só alguns instantes, a gente já começa o Diálogos Paliativo. Boa noite a todos, são alguns instantes. Olá! Oi, Dani. Tudo Coisa bem? boa estar aqui com você. Sim, Tá me só assim, ouvindo? né? Tô ouvindo. Ai, que bom. Bom, boa noite. Que bom estar com você, Débora. Saudade. Também, só assim em live, né? Porque todo mundo tão na correria. Pois é, pois é. E boa noite, então, para todos que entraram e estão entrando aqui com a gente. Hoje acho que é um dia bem importante, bem especial para mim, né? Tá com uma amiga que a gente partilha projetos e acho que partilha ideais, né? Para falar de um tema muito caro, né? Eu acho que é muito caro dentro do cuidado paliativo, que é esse foco no profissional, o foco no cuidado do profissional e pensando, né, aqui 9 meses depois dessa experiência única que estamos vivendo de uma pandemia, né, acho que mais que pertinente, né, onde o cuidado do profissional ele precisa ser protagonista também. Então, hoje nós convidamos, né? Meu nome é Daniela Chete, eu sou da diretoria da Academia Nacional de Cuidados Paliativos do Estado de São Paulo, representando a diretoria de comunicação. E, e para mim é um prazer estar aqui com vocês, abrindo esse espaço que é a nossa série Diálogos Paliativos, entrevistando e batendo um papo aqui com a Débora Genesini, que é psicóloga, mestre em gerontologia, coordenadora da equipe multiprofissional da Casa Humana, coordenadora da psicologia dos ambulatórios de oncologia da Redidor, fundadora do Instituto Cuidar e membro do comitê de psicologia da NCP. E eu acho que alguém que tem um percurso aí, né, Débora, na psicologia e cuidado paliativos, assim, acho que desde quase do início da NCP, né? E uma amiga muito querida, então acho que vai ser um bate-papo bacana. Queria convidar vocês a irem colocando questões, reflexões no chat, eu vou dividindo aqui, né, com a Débora. E, e aí, Débora, eu queria começar, né, te convidando a se apresentar um pouquinho mais, e eu falo da parte formal, né, acadêmica, mas acho que existe todo um percurso e aí de como você foi chegando e se embrenhando nesse universo delicioso, né? Que é o cuidado paliativo, que tanto nos puxa, mas conta um pouquinho dessa história. Tá bom, boa noite. Obrigada, Dani. Muito bom estar aqui mesmo. Bom, acho que a minha história, dentro do cuidado paliativo, ela tinha que acontecer de qualquer jeito, mas o começo foi muito por acaso, né? E aí nada é por acaso, né? No final das contas. Eu comecei há 23 anos, acho, né? Formada como psicóloga. Eu já ingressei, depois que eu concluí a graduação na especialização de psicologia hospitalar e me identifiquei muito com os pacientes oncológicos, né? De cara eu já fiquei trabalhando muito na onquemato e muitos pacientes morriam ou, né, cursavam o declínio da doença, a progressão da doença para o fim de vida. De certa forma, eu comecei a buscar estudar isso, não tinha muito material, era o auge da psico-oncologia, mas não tinha nada muito sobre cuidado paliativo no Brasil ainda.
Mas era algo que eu dizia, isso me representa, isso é muito parecido com o que eu faço na assistência. E passado um tempo, aí eu fui mãe, dei um aninho de intervalo, né, nesse percurso, e quando eu retornei num novo curso de aprimoramento em psicologia hospitalar, porque eu queria estudar mais ainda o tema, dentro do servidor do Estado. Que eu nem fazia ideia que já existia uma enfermaria praticamente recém-inaugurada lá de cuidado paliativo, né, que foi a primeira, na verdade, em São Paulo. E, e eu respondendo às interconsultas como aprimoranda na oncologia, que chegava muito interconsulta e os meus colegas não curtiam muito atender paciente oncológico, então para mim era maravilhoso, porque ia tudo para mim as interconsultas e ali eu me deliciava, até que uma paciente minha acabou sendo transferida para este andar do cuidado paliativo, que é um andar que a gente não transitava, porque tinha uma psicóloga fixa lá, que não fazia parte do corpo da psicologia do hospital. Ela era terceirizada. E aí eu cheguei lá naquele dia dizendo, olha, eu vim atrás da dona Josefa, que eu estou acompanhando já há algum tempo, disseram que ela veio transferida para cá. E aí a resposta da equipe foi, nossa, que bom que já mandaram outra psicóloga, que rápido. E eu falei, não entendi. Não, a nossa psicóloga saiu ontem. Ela resolveu ir embora ontem. E aí eles acharam que eu estava como a substituta, né? E aí eu comecei a atender essa paciente com a equipe de cuidado paliativo e muito rapidamente eu já me vinculei, eles começaram a mandar um monte de interconsulta e depois do término do aprimoramento eu permaneci lá como voluntária e aí foi. Né? Mas no começo muito autodidata com um grupo, né, que não tinha muitos cursos, no Brasil não tinha nenhum ainda nessa época, estou falando de 2004, 2005, sei lá. E aí eu caí mesmo no cuidado paliativo, ainda bem, porque foi tudo muito rápido, assim, as oportunidades foram acontecendo muito rápido, acho que eu também soube ocupar um pouco esse espaço, que era algo que, assim, é isso que eu acredito dentro da psicologia, eu não quero fazer outra coisa. E eu acho que eu até abri mão de outras oportunidades que desviavam do caminho, porque eu queria seguir isso, era isso que eu acreditava, né? Claro que no começo eu fiz muita coisa como voluntária, né? Porque fui também tentando mostrar este fazer da psicologia neste espaço, até que depois as oportunidades mesmo de trabalho remunerado foram aparecendo. Mas muito cedo, já na primeira especialização, que eu atendia muitos pacientes oncológicos, eu tinha esta inquietude de que a gente dava toda a atenção para o paciente, toda a atenção para a família, e quem olhava para a equipe de cuidado, né? Eu tinha essa inquietude pensando nas pessoas que cuidavam, mas em mim mesma, né? Porque eu fazia meu processo de terapia e supervisão, mas em alguns momentos eu percebia que o nível de afetamento, né, que vinha para mim em relação a alguns casos, era um pouquinho alto e eu não conseguia, ao sair do ambiente de cuidado, né, deixar ali, esvaziar minha mochila e deixar algumas questões. Eu carregava muita coisa comigo e que até a certa dose, ok, você carregar, né? Mas em demasia, a ponto de, às vezes, você não parar de pensar no sofrimento do paciente, de você ficar preocupada, ou de você estar dentro do teu ambiente de trabalho e você trabalhar, óbvio, mas você não se ligar na necessidade do teu autocuidado, do momento de pausa, né? Então, eu fazia muitas horas, não parava para comer, porque eu acho que eu passava um pouquinho dessa linha, né? De aonde fica o sofrimento do outro, aonde fica o meu. E aí, então, essa inquietude veio desde sempre. Talvez por uma característica minha, que num tempo de menos experiência e menos maturidade, eu acabava me misturando mais, né? Assim, tipo, eu preciso dar tudo para esse paciente, né? E aí o meu tudo não é tudo que o outro precisa necessariamente e não é tudo que cabe, né? Mas, e aí,
mais ou menos em, sei lá, 2006, eu fui fazer como ouvinte a disciplina da Maria Júlia Kovacs, de Educação para a Morte, lá, Morte e Desenvolvimento Humano, na USP. E ela me provocava muito também nisso, porque ela já sabia que eu estava no cuidado paliativo e ela dizia, e a equipe? Quem cuida da equipe? Eu me lembro que ela me perguntava 1000 vezes isso, né? E aí eu dizia, pois é, quem cuida da equipe, né? Uhum. E procurava material sobre isso, Tipo, a né? E aí equipe precisa de cuidado, né? Não é só o paciente e a família. pois é. Eu acreditava nisso também e eu tinha uma leitura muito avançada dos grupos Balint, conversava com algumas pessoas que faziam, participei de algumas rodas do grupo Balint, mas eu achava que era mais do que isso ainda, né? Que a Maria Júlia convocava para pensar. E eu sempre falava para ela, tá, eu vou atrás disso, eu vou cuidar disso, né? Até que uma hora foi inevitável cuidar, porque eu comecei a me achar uma falácia, uma mentira, porque eu estou ali totalmente inteira para o paciente e para a família, mas a equipe está em frangalhos, inclusive eu em alguns momentos, né? Dessa fase Uhum. inicial que eu estou falando, desse grupo, né, muito quase pioneiro do cuidado paliativo no Brasil, que a gente foi fazendo, a gente foi aprendendo com o carro andando, né? Acho que a gente ainda está um pouco, né, nesse Sim. caminho, mas, assim, trocar o pneu com o carro andando, vamos lá, é desse jeito que faz, né? E a gente foi aprendendo, aprendendo e não tendo tempo para sistematizar, às vezes, esse conhecimento, para respirar, tirar o nariz, né? Da água e respirar um pouco e parar para pensar no que a gente estava fazendo, porque precisava fazer também para mostrar o valor que tinha o cuidado paliativo, né? A eficácia que tinha num espaço que não existia. Então começou por aí, né? Não, e começou e eu acho que eu tô aqui pensando, né? Santa Júlia que te provocou, né? Porque assim, olha quanto fruto bacana. E aí acho que tem um percurso teu que é muito interessante e muito dedicado, né? Acho que desde que a gente se conhece, você mantém esse lugar da assistência com o paciente, com o familiar, mas esse lugar dos espaços com equipe é algo que lhe é muito caro e é algo que você mantém. Então conta um pouquinho, né? Como que você percebe, né, ao longo desses anos, né, desse momento que você começa a pensar para hoje, assim, você percebe de alguma forma que os profissionais reconhecem essa necessidade? E eu acho que duas questões aqui, né? Do ponto de vista dos profissionais, dos paliativistas, né? E do ponto de vista das instituições. Você Uhum. que tem transitado muito por esse universo, né? Conta um pouquinho sobre essa experiência. Quais são os Ah, desafios, como tem sido isso? uhum. Bom, logo de cara, o desafio era, né? Primeiro que fazer com que as pessoas olhassem para um sofrimento, para um luto que não era reconhecido pelo outro e nem pelo próprio profissional, né? Como isso, Uhum. eu vou parar para olhar para mim. Mal olham, em algum momento, mal olham para a família, só para o paciente, né? O meu foco é só o paciente. Então, era talvez de uma maneira muito delicada mostrar que a equipe também teria benefícios de parar para pensar o seu fazer, minimamente, né? Vamos começar por ali, discutindo casos e a partir da parte mais técnica, clínica dos casos, o que isso suscita, né? Então eu fui um pouco por ali para o susto não ser tão grande. Tá. Mas eu amo de paixão todos os meus colegas médicos e eu sei que no cuidado paliativo os médicos são fora da curva, né? De alguns outros, mas a adesão inicial foi muito mais de enfermagem, né, do que dos médicos. Então, a Uhum. enfermagem, por estar dali, né, muito perto do paciente, mais horas por dia, em contato com família, aderiam mais, né, conseguiam falar mais das dificuldades e do sofrimento.
O primeiro grupo que eu fiz, a primeira experiência, foi lá no servidor do Estado, como voluntária. E primeiro assim, como é você, que é parte da equipe, né, cuidar da equipe? Porque você também é equipe, você também tem as dificuldades, você também tem os seus sofrimentos. Mas chamar alguém de fora parecia mais desafiador ainda e precisava começar de algum lugar. Então, no servidor, eu era voluntária e na época, Posso só te graças. interromper numa coisa aqui, Dé? Que eu acho que só para. Porque eu acho que essa é uma discussão que vai e volta interessante. Por que é mais desafiador? Ou porque naquele momento sim, você, de alguma forma, pensou que seria mais desafiador trazer alguém de fora? Que elementos? Porque eu acho que isso é legal a gente pensar. Ah, mais desafiador em termos de remuneração, de estrutura do Tá. serviço, seria isso, tá? Não Eu é acho no que sentido da equipe, sei lá, a equipe não aceitar. vai receber bem alguém de Não, não, fora. eu Não. acho que não. Eu acho que receberia muito bem alguém de fora, mas questão mais estrutural, né? Como é que fica isso? Tanto é que Sim. depois eu fiz muito isso como profissional de fora, indo aos serviços, né? Então, e sempre fui muito bem recebida. E os psicólogos Uhum. da equipe podiam participar. E aí, essa pessoa de fora, já que você perguntou, para essa natureza de trabalho que a gente faz, né, de transitar na borda da morte, penso eu, essa é a minha opinião e na minha experiência, eu acho que é válido, que precisa ser alguém que conheça desse universo, né, que já tenha vivenciado minimamente ali a beira-leito de alguém, né, que tenha sentido um pouquinho na pele ou vestido os sapatos ali de uma equipe que cuida na borda da morte, para saber exatamente que lugar é esse, né? Uhum. Porque pode ir alguém do mundo vai organizacional, que tem manejo e desenvolvimento de pessoas, mas a questão desta dor, desse sofrimento, das dificuldades que são inerentes do cuidar nessa borda da morte, às vezes fica muito distante da realidade de alguns outros profissionais que nunca passaram por isso, né? Então, penso que o ideal dos mundos seja alguém de fora e que tenha conhecimento desse universo. Mas o pontapé inicial, né, foi lá no servidor, eu como voluntária, que fazia umas horas muito reduzidas como psicóloga, mas tinha um bom vínculo com a equipe, e a Graça, a Graça Mota, que começou como voluntária também lá no servidor, depois ela acabou sendo efetivada. Não lembro se quando a gente começou ela era voluntária ou se já estava, e aí nós começamos juntas, a gente desenhou um Cuidando de Quem Cuida, acho que isso é 2006, a gente desenhou um Cuidando de Quem Cuida, e a enfermagem que participou, e eram rodas de conversa, e elas falavam, e aí eu sempre percebi, né? A gente levava algumas coisas estruturadas, algumas dinâmicas de quebra-gelo para as pessoas se sentirem à vontade, a gente fazia, mas era um grupo que precisava falar muito e que falava bem, né? Se sentia seguro e falava muito do quanto cuidar daquela paciente que estava cheia de ferida e de miíase saindo pelo corpo dela e andando pelo corpo era algo devastador de estar junto, cuidando, a crueza mesmo do estar diante do cuidado de alguém tão frágil e vulnerável, né? O quanto que isso afetava. E aí a gente foi desenvolvendo esse grupo, e esse foi o primeiro, assim, que eu guardo com muito carinho, porque foi a primeira experiência mesmo, vamos para valer fazer um grupo, sistematizar esse grupo, e depois disso eu pude fazer em vários grupos, né? Na hospedaria de cuidado paliativo, que daí os médicos participavam também, os cuidadores dos pacientes, a cozinheira, o segurança que dizia que quando as famílias chegavam para conhecer a hospedaria pela primeira vez de cuidado paliativo, às vezes diziam assim: no hospital estão dizendo que todo mundo que entra aqui morre, eu estou com muito medo de trazer a minha família para cá, né? E aí
era o primeiro acolhimento do segurança, que também abria o Uhum. portão, às vezes, para o carro funerário e que estava ali conversando com os cuidadores e com as famílias na hora que eles saíam para fumar, e que também precisava de uma escuta, precisava falar sobre essa experiência, essa dor, sobre algumas dúvidas, né? Exatamente o que cada um fazia, o que o cuidado paliativo se propunha, porque às vezes trocava, né, a equipe de seguranças e ninguém explicava, vai lá. E aí, no Hospital das Clínicas, em vários outros hospitais, em vários outros grupos, e eu fui aprendendo muito com isso, Dani, porque muitas vezes eu levava uma dinâmica e chegava na hora, alguém desabava dizendo a morte daquele paciente, né, me tocou. E aí, essa pessoa, às vezes, era o porta-voz de uma dor que estava ali, né, tamponada do resto da equipe, que porque tinham que respirar fundo e cuidar do paciente do leito ao lado e não tiveram tempo Sim. para ritualizar e minimamente falar, né, aquela coisa. Às vezes, que se você pode narrar sobre a dor, você consegue enfrentá-la e suportá-la. E aí, essa pessoa era porta-voz e todo mundo começava a falar, e aí eu ui, né? E tudo isso que eu trouxe para esse grupo hoje, né? E aí também me ajudou a desenvolver muito, né? Essa coisa da perspicácia, assim. Eu preciso pegar isso e fazer na hora e a janela de oportunidade. E quantas vezes a gente parou para escrever cartas de despedida e agradecimento para os pacientes que passaram, como uma forma de ritualizar. Chegamos até a queimar cartas, sabe? Para cada grupo Uhum. tinha um desfecho. É, e o trabalho foi tomando corpo, né? E eu também fui me sentindo mais segura, porque a cada encontro eu ficava muito insegura, assim, o que vem pela frente, né? Será que eu vou ser capaz de dar uma continência para todas essas dores? Mas a aceitação sempre foi muito boa. Menos, muito menos por parte dos médicos, talvez por uma questão de agenda. Eu acho que é muito por questão de agenda também, Uhum. né? Em algumas instituições, a mesma atividade é replicada 2 dias seguidos para o plantão par ou ímpar, ou 4 vezes. Sim. 2 vezes num dia, para pessoas do dia e de noite, e 2 vezes no outro dia, porque são 2 turnos par e ímpar, né? Para poder contemplar todo mundo. Enfim, e aí algumas empresas foram vendo esse trabalho para falar do sofrimento de uma outra natureza também a partir da pandemia, né? Como é que é estar diante, todo mundo agora, né? Diante da vulnerabilidade de um vírus que pode afetar todo mundo. É, e o profissional, mais do que tudo agora, né? Ele cuida, nossa, a gente cuida de alguém que é o nosso espelho, né, Dani? Quer dizer, eu sei que trabalhando na Sim. oncologia, eu não estou imune de ter câncer, mas a Covid é muito meu espelho, né? Porque isso pode acontecer numa fração de segundos. Eu posso estar ali no lugar do paciente muito real, né? Uhum. Uhum. Eu acho que acho que você falou, você trouxe várias coisas, né, Gabriel? Acho que um ponto que você trouxe que eu acho fundamental é assim, em todos esses espaços, ali desde o modelo ali de um primeiro grupo para o que você chega, tem uma fala que é do quanto essa equipe precisa sentir aquele espaço como um espaço seguro, onde eu posso estar como estou, né? Ser de alguma forma quem sou. E eu acho que isso é de uma. E esta perspectiva, né? Eu acho que isso é muito importante para se refletir, né? Que quando eu falei quem cuida do profissional, é, eu acho que a gente discute super isso, né? Muitas, assim, é um privilégio poder ter um momento ali com um serviço especializado. Você tem um psicólogo, você tem um psiquiatra, você Uhum. tem alguém, né? Uhum. Mas, assim, em muitas realidades você não tem, Sei. né? Você não tem. E eu acho que um dos grandes, eu não sei, eu queria até que, se você puder comentar isso, eu acho que a gente tem tido uma experiência, e eu tenho conversado, tenho tido uma experiência particular, né, na instituição que eu venho, e tenho também essa experiência, essa fala
de instituições, outras de diversos lugares do Brasil e públicas, privadas, assim, do quanto a equipe se aproximou e muitas, acho que uma coisa que de alguma forma eu vivi, assim, a partir das rodas especializadas, esse ritual da conversa, o de perceber o outro, de muitas vezes uma questão simples relacionada à educação, relacionada ao cuidado, né, da legitimação de sofrimento, de alguma forma, assim, é como a gente observa isso rodando na equipe, independente da presença do Isso. psicólogo, né? E acho que a gente fala muitas vezes assim, do quanto esses espaços eles criam essa condição que é de um pertencimento, né? E o trabalho em equipe e aquelas pessoas que estão ali agrupadas se tornarem uma equipe pode ser um elemento de proteção, né? Isso, perfeito. E talvez eu acho que isso amplia um pouco essa perspectiva. E quem cuida do profissional? Será que tem um que, né? Eu queria que, não sei se você pode. Não, e eu acho que é isso. Chega um momento que na dificuldade a equipe pode se tornar continente por si só, né? A partir da superação, do enfrentamento, eu olho para o meu colega e eu tenho uma percepção de como ele está ou deixa de estar, e o resultado, às vezes, desse trabalho, que às vezes são alguns encontros só, sei lá, 6 encontros, e aí tem uma psicoeducação da equipe para olhar para essas questões, e a equipe segue sozinha, Dani, independente da figura do profissional. E eu acho que é isso, a equipe pode desenvolver essa continência, né, coletiva ali do grupo, através do momento do cafezinho, né, que pode parecer só, vou tomar um café ali com o meu colega da equipe, mas aquilo pode ser extremamente, né, terapêutico e restaurador, através da discussão de caso, através de estratégias que a equipe pode fazer. Vou dar um exemplo, né, que eu já até, talvez tenha falado em outros espaços. Lá na Casa Humana, tenho Cuidando de Quem Cuida, que eu sou responsável, mas a gente tem um quadro na copa, na cozinha, que todo mundo vai, né, para esquentar a marmita e tomar o cafezinho, que é um quadro que tem o nome de todo mundo, num papel, né? Então tem Débora, tem Caroline, e tem os ímãs, vermelho, amarelo e verde. Então, o ideal é que a pessoa chegue para o dia de trabalho e que ela faça uma autoavaliação de como é que está o seu termômetro emocional. Não, tá tudo legal comigo hoje. Aí eu ponho meu imã verde, né? É o símbolo. Mas que eu também olhe para o imã dos meus colegas. E já aconteceu de colegas que está sempre verdinho, de repente aparece um vermelho lá. Daí, tipo, o que será que está acontecendo, né? E aí o movimento da equipe alguns fazem um coração e colocam ali, né, no ímã também junto, porque é o jeito que consegue cuidar. Outras pessoas vão até ela, né, ele, dão um abraço ou colocam uma xícara de chá na sua mesa, né? É uma forma também de uma regulação emocional individual e do grupo. Né? Tem outras formas que independem da presença de um especialista que vá lá, né? Que você pode educar a equipe para esse olhar. Então, acho que isso é muito possível. E nessa fase de pandemia que você falou, né? Que você percebe lá no teu hospital, o quanto que a equipe está se cuidando, né? Assim, como é que cada um está, como é que às vezes num momento de descompressão, de falar besteira, de dar um pouco de risada, respirar fundo para partir, né, para mais alguns atendimentos, isso também é um trabalho de cuidado. Não sei se era isso exatamente. Não, super. E a gente talvez pensar, né, quais são esses espaços que, quando há possibilidade, eu acho riquíssimos esses espaços formais, e talvez quais são os espaços informais que valem a pena ser legitimados e reconhecidos, né? Sim. Sabe a copa, né? A gente brinca muito, aquele cafezinho na copa. Agora, eu acho que tem um aspecto que você comentou achei muito bacana essa ideia, né? E acho legal você trazer isso de um jeito tão generoso, super, né? Porque é isso, né? É algo que é tão
é tão simples e pode, de alguma forma, ser tão significativa. Agora é isso, tem um trabalho por trás, que essa equipe precisa ser uma equipe para confiar que eu vou colocar ali e não serei julgado. Sim. Ou não me sentirei exposto, né? Isso. Então, talvez, assim, me conta um pouquinho, né? Assim, que elementos que, de repente, acho que são interessantes a gente pensar quando a gente fala assim, eu vou fazer um trabalho que é um cuidando de quem cuida, né? Porque acho que isso assim, tem muitas formas de cuidar, né? Eu trazer Muitas. uma intervenção artística um dia para descomprimir a equipe, né? Isso, Mas Cirela. assim, como começar a pensar isso, né? O que que você traz para a Uhum, gente? uhum. Dani, nas instituições que eu trabalho agora, que eu fui como psicóloga ou coordenadora, mas também como psicóloga, e já com o pacotinho do cuidando de quem cuida, porque é assim que eu trabalho, né? Eu não consigo estar só, né, para o paciente e para a família. Eu desenvolvi um questionáriozinho muito meu, assim, né? Para como se. Não, não é uma pesquisa de clima, né? São algumas perguntas para entender como aquela equipe está, né? Como que é cuidar, se já teve experiências de perda prévia, pessoal, qual é o momento, se já teve alguma questão, né, emocional prévia, como entra e como sai de um dia de trabalho, né? O que o trabalho de cuidar de pessoas que estão frágeis e vulneráveis suscita. Então, minimamente, eu faço um diagnóstico da equipe. E peço também para eles dizerem o que falta, um espaço para falar sobre essas questões, ou treinamentos, porque isso também faz parte do cuidando de quem cuida e do treinamento. Eu preciso ter um treinamento sobre como me comportar diante do paciente. Comportar é uma palavra, não é isso, mas quando eu preciso me comunicar sobre questões mais difíceis, né? O que eu preciso desenvolver de habilidades que treinamentos poderiam me ajudar também. Então, daí eu mapeio isso, faço um diagnóstico, porque também eu tenho que conhecer a equipe. Se a gente fala que a gente só cuida direito de quem a gente conhece, eu preciso também entender a necessidade dessa equipe, o momento da equipe, que pode mudar, né? Por isso que eu preciso estar muito perto e atenta para as mudanças. Em ano de pandemia, tudo mudou. Para poder fazer também uma proposta de um trabalho que tenha sentido para aquele grupo, né? Eu não posso pegar ali as atividades que eu tenho mais ou menos formuladas e encaixar, né? Não, cada grupo é um. Não é Então, um programa, né? Sessão 1 já está não, pré-determinada, a 2. Isso não, né? não. Seria até mais fácil, né? Sim, já estaria tudo prontinho, mas não teria tanto sentido e talvez efetividade, né? E aí, a partir daí, para cada grupo, vai montando um cronograma, né? Não é um programa de atividades, encontros possíveis, que podem estar mesclados com o dia do café da manhã, que cada um leva uma coisa, o dia que eu trago, sei lá, um professor de Tai Chi Chuan ou uma pessoa que vai saber liderar uma sessão de mindfulness, com espaços de roda de conversa, com espaços, né, que todos são terapêuticos, mas mais focado na questão psi, ou aulas psicoeducativas. Então, isso é um conjunto de coisas a partir do que o diagnóstico daquela equipe me traz, né? Às vezes tem coisas de conflitos interpessoais que vai existir sempre quando tem humanos, né, juntos e reunidos. E aí, como é que a gente pode trabalhar esses conflitos interpessoais sem virar, né, uma lavação de roupa suja, mas para puxar todo mundo para o objetivo, o que a gente está fazendo aqui dentro desse trabalho, né? E aí, por que a equipe não está, né, conseguindo se ajustar nesse sentido? E às vezes você resgatar, Dani, aquela coisa, né? Às vezes do dia a dia que puxa um pouco para a fadiga de compaixão, mas para a questão da satisfação, né? Do cuidar, a essência, iluminar muito, né? Com a lanterninha, a essência do cuidar, do que nos levou para fazer isso, às vezes é um presta atenção, assim, é isso, né? Eu tô aqui por isso, né? As outras coisas eu consigo encarar.
E aí monta-se esse programa. E vai mudando muito, Dani. Por isso que, assim, tem momentos... Claro, no começo é sempre assim. Tem assegurado um sigilo, uma confidencialidade de questões mais institucionais. Tem que ter um contrato. A gente não vai falar sobre que vocês precisam de aumento e redução de carga horária, né? Pode até falar, mas eu não vou resolver essas questões. Criar, né, uma atmosfera de confiança, de segurança, de disponibilidade, também individual, para poderem me acessar individualmente. Então, é uma entrega grande, é uma coisa muito cuidadosa, e eu acho, Dani, que eu fui desenvolvendo, né, até por bater muito a cabeça de fazendo, acerto, erro, desse olhar, né? Então, eu chego, eu já consigo sentir um pouco, e aí eu vou em algumas figuras de liderança, né? Nos grupos sempre tem como é que estão as coisas, e eu ultrapasso a questão do assistencial. Eu faço um giro na parte administrativa também, eu vou na mesa da recepcionista, como é que você tá, como é que tá, eu fico observando às vezes em alguns momentos, eu entro na copa, porque a equipe é isso, né? E às vezes o reflexo do sofrimento pode não aparecer em quem está ali, muito na operação, né? Porque ele não para. E aí ele pode aparecer em outras figuras da equipe. Então, é um trabalho muito intenso e de atenção e de cuidado e de disponibilidade. E nós que somos psicólogos, isso não é só né, um trabalho que é exclusivo do psicólogo, mas a gente tem esse olhar e eu não sei, eu tenho uma coisa muito maternal que acho que as pessoas, né? O meu marido vive brincando comigo que se eu parar no ponto de ônibus, na fila do banco, no açougue, as pessoas vão começar a falar da vida para mim. Né? E aí, assim, às vezes tem isso, né? E aí isso talvez também favoreça um pouco, né? Desse vínculo de confiança e de, né, conseguir abrir um pouco as questões que às vezes parecem, então, eu tô aqui só para aplicar a medicação para o paciente, né? Mas como é que eu vou parar para falar como é que eu tô? Né? É que eu acho que você fala de algo que é muito importante, né? Que é a disponibilidade que a gente, nas nossas formações, né? Na formação da psi, mas formação médica, enfermagem, fono, nutri, físio, aquele momento que vem a equipe de apoio, enfim, né? Todos os profissionais que estão envolvidos no cuidado. Acho que você fala de algo que assim, quem está se propondo a olhar para a equipe, independente da profissão que tenha, precisa levar consigo a disponibilidade da escuta para o outro, para o que o outro precisa. Né? Essa coisa que é centrada na necessidade do outro. Que no final das contas, né, não tá diferente do que a gente carrega Não, para cuidar do paciente, né? isso. Só que o meu foco muda. E aí, Débora, acho que eu queria emendar um pouco com você assim, porque acho que a gente tem um público aqui, a gente está falando do trabalho em equipe, mas pensando um pouco nessa ação, talvez essa oportunidade que a gente tem aqui nesses minutos de psicoeducação. Então, assim, que limite que é esse, né? Que é bacana o profissional prestar atenção nessa linha, né? De, assim, eu preciso pedir ajuda, não preciso, eu preciso sinalizar para o colega, eu preciso, né? Qual é o tipo de ajuda? Não sei se você podia desenvolver um pouco isso. Dani, quando você fala, né, que eu preciso estar para o outro e entrar e entender a necessidade do outro para desenvolver esse trabalho de cuidado, eu acho que o profissional que cuida do paciente e da família precisa ter muito apurado mesmo essa escuta, porque o limite, às vezes, do adoecimento e da entrega demasiada vai muito porque quando eu parto do que eu acho que o outro precisa. Às vezes não, né? Às vezes o sofrimento do outro me toma tanto que eu quero fazer de tudo, que eu quero fazer, eu preciso que o paciente fique sem dor hoje, né? Nesse momento, e aí isso coloca o profissional em contato com um pouco de impotência, porque a gente não vai dar conta de
todas as mazelas do humano, de todos os sofrimentos, né? E às vezes não é nem isso que o paciente e a família querem, né? Às vezes eles querem muito menos. E aí ter esse olhar, né? De que o outro, como mestre, né? O paciente como mestre mesmo, vai me dizer o que ele precisa. E eu ter muita clareza de que qual é a minha bagagenzinha, meu repertório ali, meus instrumentos que eu possa dar. Né? Pode ser que eu não consiga dar tudo que ele precisa, ou que eu consiga dar muito, muito mais sem me esvaziar, e saber trabalhar, né, nessa orquestra, nesse orquestramento aí que é a equipe. Quando a questão não é o quanto que a gente se entrega para o cuidado, né? O quanto que a gente se esvazia e não se reabastece. Então, às vezes o esvaziamento vem porque eu coloco uma expectativa muito alta naquilo. Semana passada, para ficar mais vivo isso que eu estou falando, tinha uma paciente com uma baita ascite, ela tem um câncer avançadíssimo, e ela dizia para mim, me ajuda, eu preciso que essa minha barriga diminua. Por favor, me ajuda, porque eu preciso continuar cuidando dos meus filhos. Ela foi tão dramático, porque ela estava em posição fetal, com uma voz infantilizada, foi uma cena de uma crueza do sofrimento, de um pedido de ajuda dela. Eu não consigo ajudar ela, né, com aquela barriga, então um pouco curar o câncer dela. Se eu embarcasse nisso, né, com essa coisa da frustração, da impotência, eu ia paralisar. Né? Eu quase paralisei, porque aquela cena dela estava muito, muito difícil mesmo de assistir, né? E aí eu respirei fundo e entendi, né? E perguntei para ela, eu contextualizei. Essa barriga, né? Infelizmente, eu não consigo te ajudar nisso. Eu consigo te ajudar em outras coisas. Nisso, nisso, nisso. Dentro disso, o que você acha que faz sentido para você? Né? E aí deu certo, a gente conseguiu se conectar com uma coisa que ela faz do limão à limonada mesmo, né? E era uma brincadeira que eu fazia com ela, e ela falou: me ajuda a fazer um pouco de limonada, né? E aí a gente começou a conversar sobre isso. Ela continuou com a barriga, ela continua morrendo, ela continua se despedindo aos poucos, com muito sofrimento da vida e dos filhos. Mas eu recebi no domingo uma mensagem dela, um áudio dizendo: fiz uma paracentese, aliviou um pouquinho, saiu 1 litro e tanto, e a limonada tá saindo já, né? Então, assim, ufa, né? Mas eu saí um pouco esvaziada daquele contato, né? Porque eu queria dar mais. Mas acho que eu dei esse exemplo para mostrar que nem sempre a gente consegue dar conta de tudo que o paciente quer, mas que a gente tenha segurança do que, no nosso escopo ali de potência, de possibilidade, o pouco que a gente dá, somando com um pouco que o outro da equipe dá, faz um todo. E aí, Dani, acho que nunca descuidar da questão, né, de estudar, porque o conhecimento respalda, de buscar os pares para discutir mesmo, porque às vezes a gente está muito dentro, com uma visão, e às vezes conversar com o outro amplia e fala assim, pera lá, né, olha tudo que você está fazendo. Ter o autocuidado fora, né, do ambiente do hospital também, mas eu penso que alguns sinais são falta de energia, quando, assim, acho que é um sinal muito grande, assim, um cansaço, falta de energia, essa coisa do, ufa, mais um dia de trabalho, essa coisa do trabalho que sempre ficou prazeroso, que passa a ser um pouco mais carregado, né, em termos, assim, que despende mais energia para esse cuidado e para entrega ao outro. Às vezes, uma lente que está um pouquinho mais distorcida, né, da visão da realidade, aquela lente que fica um pouco mais catastrófica diante das coisas do dia a dia do trabalho. Isso pode mostrar que o pezinho está na beira do limite ultrapassado, quase um adoecimento ali emocional, diante de uma entrega que foi muito maior do que a pessoa pôde suportar ou muito maior do que as fontes de abastecimento.
né? O Henrique Ribeiro fala isso, né? Nosso amigo psiquiatra. A questão não é o quanto que a gente aguenta, porque o ser humano é capaz de aguentar coisas que, tipo, acho que a gente nem tem noção quanto que a gente aguenta, porque a vida não sei se já testou tudo, mas o quanto que a gente consegue olhar para os limites e se reabastecer. Acho que é isso, né? E aí, Uhum. as fontes de abastecimento podem ser isso, assim. Ah, cheguei em casa depois de um dia exaustivo, vou tomar um banho, respirar fundo, comer uma comida gostosa, ponto. Hoje o meu abastecimento possível foi esse, né? Amanhã, qual vai ser? Mas não deixar de ter mínimas fontes de abastecimento. Acho que isso que você traz é fundamental, né, Débora? Porque às vezes eu ouço, né, assim, as pessoas às vezes paralisam, porque assim, é tanta idealização do que é reabastecer, do que é se cuidar, né, que fica absolutamente inalcançável, né? Nem começo, Eu porque não vou conseguir. não, nem começo, não vou conseguir. Então, essa condição de reconhecer, né, minimamente algo que me conecte com vida, né, e que Vida. resgate o meu humano, que resgate quem eu sou e qual é a minha, né, muitas vezes assim, qual é a minha condição, porque acho que você trouxe esse aspecto da mistura, né, e que eu gosto de colocar também essa perspectiva assim, muitas vezes isso você vai ter na roda de conversa, mas muitas vezes à medida que eu tenho uma condição de equipe que se suporta, né, e um time que reconhece, né, que se Uhum. reconhece, eu tenho a liberdade de falar assim, ô Débora, hoje tá diferente, né? Precisa de alguma coisa, ou, né, vamos tomar um café, né? Uhum. Né? Tem uma condição que eu acho que essa responsabilidade, no final das contas, porque eu talvez estou aqui pensando, né, o quanto isso é uma responsabilidade que é de todo mundo que está ali, né? Que está ali por um De todo mundo. propósito, De todo mundo. né? Um propósito que está ali. É, e eu acho que tem nesse momento, talvez, lembra que eu acho que tem uma perspectiva que é dessa. Eu acho que eu trouxe um pouco dessa idealização, porque eu sinto que às vezes isso aprisiona. Eu não sei se você percebe, se você vê, e aí, assim, talvez esse processo de. E aí, né? Como desviar um pouco dessas ciladas, né? Sim, sim. Quando você fala da idealização do autocuidado, do Do abastecimento, né? autocuidado, né? É, Ou de é. um modelo de autocuidado, né? Sim, sim, é porque vem, né? Eu tenho que fazer terapia, eu tenho que fazer atividade física, eu tenho que, no final de semana, ter um momento mágico, né? Na minha rotina, né? E às vezes tá no dia a dia. E tem que ter sentido para a pessoa, né? Nem para todo mundo a terapia vai bem. E olha que, né? Somos psicólogas e a gente Uhum. sabe que, mas para algumas pessoas, o momento de contato ali com o eu, com o autoconhecimento, com o seu sagrado, com o seu abastecimento, é correr, sei lá, né? Praticar corrida. E aí tá tudo certo. É, o que eu penso, Dani, é que a gente vive, né? Aí eu acho que todo mundo, a gente vive muito nessa questão da prisão do tempo, né? Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, e aí eu chego cansada, e aí eu tenho que chegar em casa, fazer comida. A gente mesmo vai se aprisionando e se enrolando nessa rotina desse tenho que, né? Ou não tenho. E aí é sair um pouco dessa coisa do tempo cronos, do relógio, né? Que vai aprisionar mesmo em vários momentos, e entrar nessa coisa ou do Kairos, que é o tempo do momento, ou do Aion, que é até uma coisa mais do eterno, de que se eu conseguir um momento no meu dia ou na minha semana, aquela semana lascada, né, que não dá tempo de nada, mas se eu consigo ter um momento de contato com a vida, de prazer, de estar com as minhas gatas e você com a Tomba, com a sua cachorrinha, né, que reabastece, de fazer alguma coisa prazerosa, a questão é, começa. A maior prisão é a nossa autossabotagem, né? Eu não tenho tempo, não dá, eu tô sempre cansada, ou eu não tenho dinheiro para fazer academia, ou para fazer terapia, sei lá o quê.
né? Começa do simples, mas começa, não fica parado. Mas tem uma coisa do profissional da saúde, acho que é muito característica do profissional da saúde, isso de dar toda a entrega para o outro. Acho que a gente tem um chip, né, que manda a gente olhar para o cuidado do outro e não olhar para si, né? Quantos de nós, e aí atire a primeira pedra, quem não se dedicou 1000% no hospital, no ambulatório, seja onde, e que chega em casa, onde deveria estar um pouquinho mais inteira para os seus, isso é tipo, nossa, se alguém quiser demandar de mim hoje ou quiser conversar, eu não tenho mais energia, né? A dosagem foi errada, né? A entrega foi muito grande para um lado e não sobra para o outro. E aí é isso, né? Equilibrar melhor a balança nesse sentido. Né? Por que eu preciso me esvair, me esgotar tanto? É reconhecer um pouco isso. Porque senão isso vira um ciclo vicioso e a gente às vezes não sai disso. Só sai quando adoece de vez e a vida para. Fala, presta atenção, sua louca, né? Então, acho e aí ir para o simples mesmo, Dani. E um ajudando o outro. Às vezes pedir ajuda, né? Assim, alguém, né? Me ajuda nisso, porque eu não estou conseguindo. Eu acho que essa condição, né, de reconhecer no simples, porque muitas vezes é nesse simples que você reconhece e resgata uma conexão com você, né? De algo que falando parece muito simples, mas é muito complexo, né? Essa se perceber, né? Encontrar qual é a própria medida, né? Reconhecer o que é teu Muito e o que é do difícil. outro, né? Isso é algo que a gente coloca, mas isso não está dado, né? De um jeito muito intuitivo, né? Esse chip, ele muitas vezes... E ele é muito dinâmico. Eu tô aqui pensando, né? Tem coisas que às vezes, para mim, funcionam muito bem uma semana, na semana seguinte não vai, Isso. né? Não vai. Então, tem um reconhecimento, lógico que tem coisas que né, você vai desenvolvendo e você vai entrando muitas vezes numa sintonia com coisas, né? E, sei lá, o esporte tem muito disso, né? Práticas integrativas tem muito dessa, né? Mas essa condição de abertura para si, né? Acho que você traz isso de um jeito muito delicado, né? Que é fundamental mesmo para esse E processo. quando você consegue, Dani, de verdade, quando a coisa, sabe, quando casa, aquilo representa de fato um alimento que fala, eu preciso disso, e você consegue abrir um espaço para isso, o universo conspira. Parece que a agenda muda. Eu tenho um espaço toda sexta-feira que eu, né, vivo a minha questão espiritual, né, que é uma coisa que faz parte da minha caixinha do autocuidado. Magicamente, assim, nada mais acontece na sexta-feira nesse horário, sabe? Parece que o universo também conspira e quando faz sentido para você, você também se coloca como algo que é isso. Esse espaço é para isso. Sem este espaço, eu fico pior, né? Então, eu acho que ao começar também o universo vai ajudando, né? A gente vai conseguindo reorganizar a nossa agenda. E é isso, né? E tem coisas que uma semana fazem sentido, outras, né, na semana seguinte não faz mais, mas foi válido, tudo bem. Sim, talvez acho que essas coisas do cotidiano, né? Eu digo assim, chegar um dia e preparar um. Eu brinco que eu já te falei isso, né? Acho que algumas pessoas já me ouviram falar isso, né? A risototerapia funciona Isso. bem algumas semanas, assim, no meu dia. Acho que o cozinhar é uma coisa que me organiza, né? Muito, ajuda eu a me organizar. Mas talvez tenham coisas que de fato, assim, né? Tem coisas que existe essa abertura e esse espaço, né? Agora, eu só consigo abrir espaço porque eu reconheço que eu preciso, Isso. né? E acho que isso é... Acho que a tua fala, ela transita muito nesse sentido e transita do individual para o grupo, né? E transita eu acho que você trouxe algumas coisas que também legitimam muito e para mim fica muito claro, né, por uma percepção assim, tem coisas que
são da instituição, a instituição precisa estar atenta, olhar, e a gente muitas vezes vai dar voz para isso e provocar isso. E tem coisas que é um compromisso, é um grupo, e tem coisas que é um compromisso que eu preciso ter comigo, individualmente, né? Então, é um braço, né? É um braço. Tá tão gostoso conversar com você, mas a gente está caminhando aqui pro finalzinho, então não sei, queria te deixar livre aí nesses minutos para, se você quiser deixar uma mensagem, né? Enfim, para o que você quiser. Eu acho que tem algumas dicas, né? Eu acho que as pessoas que devem estar aqui devem trabalhar em equipes e com questão de sofrimento. E além do compromisso consigo mesma, né? Tipo assim, fazer um compromisso hoje, né? A partir dessa live, que de hoje a uma semana vão ter algum momento de reabastecimento de vida, né? Assim, e aí cada um pensar nisso. Mas em equipes, outro dia eu tive vontade de fazer uns cartõezinhos assim, você importa para mim. E eu deixei, né, secretamente na mesa de algumas pessoas, né, ali no postinho de enfermagem, e a reação das pessoas de pegarem aquilo, tipo, né, já sorriam, né? Parece que já alguma coisa já ilumina. É uma bobeirinha, você entende? Mas parece que conecta com vida, com propósito, com se sentir olhado também. Então, as coisas podem ser muito simples e qualquer um de nós podemos fazer no trabalho e na vida pessoal também, né? E aí pra gente mesmo, né? Você importa para mim, Débora, né? Quantas vezes você se abandonou e agora não mais, mas é isso. Muito bom. É isso. É muito gostoso, né? A saudade da gente sentar e tomar um café, né? Bater um Sim. papo, mas assim, acho que essa conexão que é a melhor possível nesse momento, acho que já nutre. Queria te agradecer Nutriu. demais por esse momento, pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Agradecer todo mundo que entrou com a gente. Isso fica gravado no IGTV, também passo para o YouTube, depois coloco aí nos grupos, todo mundo pode compartilhar. Um beijo. Beijo, Dani. Adorei te rever. Também adorei. Obrigada pela Tchau. oportunidade, obrigada por todo mundo que apareceu. Eu vi algumas pessoas, nome de algumas pessoas queridas aí. Legal. Beijo, gente, e até o Tá. próximo Diálogo Paliativo. Até. Boa noite. Boa noite.